o papel do educomunicador como aquele sujeito que vai ensinar a leitura crítica dos meios, não só a recepção crítica, mas navegar de forma crítica nesse espaço. Na verdade, deve encontrar estratégias para empoderamento dos sujeitos, ser um poliglota nas diferentes linguagens. O professor Santoro também citou muito isso, né? Que ele deve ser um poliglota, não só... Ele tem que aprender, não só aprender a fazer e conhecer a fundo dessas linguagens para poder trabalhar com elas. Saber expressar-se nessas linguagens, explorar a dimensão expressiva e criativa e reconhecer. O educomunicador deve reconhecer que essas diferentes linguagens podem amplificar esse processo e ter a mesma legitimidade para comunicar também. E principalmente ser um articulador na comunidade. Os projetos educomunicativos devem ter um enfoque no contexto de vida, ter um cenário lúdico, ser criativo, ser um mosaico de possibilidades de aprendizagem, reconhecendo esses diversos espaços, né? Os projetos devem intervir na educação formal, não formal, informal, e gerar novos contextos de aprendizagem. Então, esse é o perfil que esses projetos devem ter. A gente utilizava o termo educomunicação e, na verdade, eu não conseguia enxergar muito essa prática onde estava acontecendo. Então, eu fui atrás de buscar experiências práticas que me dessem conta de explicar o que vinha por trás desse conceito com relação ao México. Então, assim, eu pude ver várias experiências, sempre começando na sociedade civil, nas organizações não governamentais, um pouco do percurso que a educomunicação fez em outros países, né, e que está fazendo em outros países. Então, citar um pouco assim, algumas experiências que eu vi. Aí são adolescentes da Rádio Tahrim, que fica num centro de artes indígenas. Esse centro ele trabalha com diferentes linguagens da arte e da comunicação. Ele fica no estado de Veracruz, no México, e é uma cultura totonaca. Então, eles se reuniram nesse centro e montaram um trabalho nas diferentes linguagens. Assim. E, pulando um pouquinho. Dentro desse centro, o objetivo do centro é a preservação e a formação e a preservação da cultura totonaca, e eles têm diferentes escolas ou casas, como eles chamam, né, que são espaços de formação. Um desses espaços que eu destaquei aí é o Centro de Vídeo e Rádio Comunitária, onde eles têm uma rádio web, que é a Rádio Tahrim, e também tem uma produção de curtas-metragens muito grande. Outro trabalho que eu queria citar é o projeto Ventana Mi Comunidad, que é a produção de materiais audiovisuais, que ele tem um diferencial. Esse material foi produzido por uma produtora profissional mesmo, só que eles tiveram a liberdade e o cuidado, e aí que entra uma proposta da educomunicação. Esses vídeos foram todos construídos com a comunidade, a partir da aprovação e do processo de construção desse material, o roteiro dessas produções, todos feitos e aprovados por essa comunidade. E quem passa essa experiência nesse vídeo são crianças, né? Então, são crianças contando um pouco do que acontece nos seus espaços, nas suas comunidades. Então, assim, é um pouco assim, editado por essas crianças, né? E está acabando. Um trabalho de animação também, que, na verdade, é todo um trabalho social que é feito em comunidades, com crianças que percorrem, numa certa época de colheita, percorrem vários estados, acompanhando os pais na colheita de tomate. E isso gerou um trabalho de animação muito legal. E com a participação de diferentes universidades, e enfim. E algumas considerações do que ficou para mim, né, enquanto pesquisadora, começando um processo em cima de tudo que eu vi, pude viver esses 2 anos com relação à educomunicação no México.
que ela ainda está num processo de identificação, descobrimento e experimentação, então ela ainda está num caminho uns passos um pouco mais atrás do que o Brasil está hoje. Ela é considerada uma referência no reconhecimento das diferentes linguagens, então quando a gente cita algumas coisas, a gente reconhece que a educomunicação está ali, então ela legitima alguns espaços também de aprendizagem. Então, aqui acontece isso e aqui acontece a aprendizagem. Isso é educomunicação. Então, isso é muito legal. Assim, o que eu pude ver, muitas práticas acontecendo, na maioria, em espaços não formais de aprendizagem, um pouco do que a Sandra discutiu aqui, né? Então, assim, ela começa a aparecer com mais... E, na verdade, eu vi poucos trabalhos com relação à educação formal. As universidades e a sociedade civil discutindo educomunicação, né, num processo ainda de discussão. E eu vejo assim que eu enxergo que ainda é uma proposta inovadora, mas que ela pode promover transformações nos espaços educativos. Então, assim, eu percebi que a educomunicação é percebida, é entendida por todos como, olha, aqui pode acontecer coisas, pode acontecer um processo de transformação, seja ele no espaço formal ou não. Então, assim, existe esse reconhecimento, mas ainda ela não está legitimada, né? Ela está num processo de descobrimento, de namoro. Eu acho que é isso. Assim, isso é um pouquinho do que eu vi, do que eu tinha para contar para vocês.